pessoal, eu sou a Babi e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer ranqueando do último álbum da Ariana Grande que faltava, que é o álbum Position. No caso, esse não é o último álbum da Ariana Grande, o último álbum dela é o Eternal Sunshine, mas eu já tinha feito o ranqueando desse álbum aqui no canal há um tempo. Na verdade, quando ela lançou o álbum, eu fiz o ano passado, acho que em junho, na época do aniversário dela, inclusive, no dia do aniversário dela que saiu aquele vídeo, e nesse ano eu fiz do Eternal Sunshine na versão deluxe. E no caso, desde junho, eu tô fazendo ranqueando dos outros álbuns da Ariana Grande na ordem, né? Acho que eu só mudei a ordem entre o Danger Zone e o Sweetener. Porque, como mês passado foi o aniversário da Ariana Grande, eu resolvi fazer ranqueando de todos os álbuns dela. E, no caso, o próximo ranqueando, sem ser o da semana que vem, que semana que vem vai sair um ranqueando aí, que eu vou falar disso no vídeo de amanhã, sobre esse ranqueando. Então, eu não vou falar muito sobre o que é esse ranqueando nesse vídeo. Mas semana que vem, na terça, vai sair um ranqueando. E na primeira semana de junho, todas as terças-feiras, de agosto, vai sair ranqueando aqui da Demi Lovato. Porque dia 20 de agosto é o aniversário da Demi Lovato. Então eu decidi fazer no mês inteiro sobre os álbuns da Demi Lovato. No caso, eu vou fazer na ordem, só que na semana do dia 20, né, que é o dia da semana do aniversário dela, como o dia 20 é numa quarta-feira, o ranqueando, no lugar de sair na terça, vai sair na quarta. E nesse dia vai ser do álbum mais famoso dela, que, se eu não me engano, é o Confidence. Eu não tenho muita certeza se é o Confidence ou não. Eu vou até procurar isso na internet pra saber, mas eu acho que é o Confidence. Então, nesse dia vai sair esse álbum. Mas nos outros dias eu vou fazer na ordem. Inclusive, esse vai me dar muito trabalho, porque tem dois álbuns da Demi Lovato que eu amo muito. Esses dois vão me dar muito trabalho, que é o Demi e um Broken. Esses dois são os que eu mais gosto, eu acho. O Confidence também, mas eu acho que esses dois são os que eu mais gosto. Além do penúltimo, né? O Rolling. Achei esse o nome do álbum dela, do penúltimo álbum dela. Esses dois já me dão muito trabalho. Inclusive, eu ainda não sei se eu vou fazer do Revamp ou não, porque como o Revamp é a versão rock de músicas já lançadas pela Demi, que ela regravou músicas dela na versão rock, eu ainda não sei se eu vou fazer sobre o Revamp ou não, mas provavelmente sim. Isso se até lá ela não me lançar um álbum novo, porque são 9 álbuns até agora, só que recentemente a Demi Lovato anunciou que vai lançar uma música nova. Vai que ela me lança um álbum até eu terminar esse ranqueando, mas eu pretendo fazer o da Demi Lovato, todos os álbuns no mês de agosto. Então vamos começar, mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o ranqueando de vocês do álbum Positions. Falei errado. Toda hora eu falo errado o nome desse álbum. E no caso, esse álbum são 19 músicas. Pelo menos eu peguei a versão deluxe, né? No caso tem uma música aqui que ela vai aparecer 2 vezes, porque ela tem 2 versões. Tanto que as posições dela estão bem diferentes. Então, vamos começar. E em 19º lugar tem a música Off the Table, que é um feat com The Weeknd, que acho que entre todos os feats que a Ariana Grande tem com The Weeknd, essa é a música que eu menos gosto. No caso, esse álbum foi bem difícil de fazer, porque foi difícil de ter música que eu gosto. Porque o Position é o álbum que eu menos gosto da Ariana Grande. E no caso dessa música, Off the Table, desde que eu vi ela a primeira vez, eu não gostei dessa música, por isso que ela tá em último lugar. E em 18º tá uma que eu tinha até gostado quando a Ariana Grande lançou esse álbum, que se eu não me engano esse álbum é de 2020, ou é 2021? Eu acho que é 2020, porque tem uma música da Ariana Grande junto com a Demi Lovato, que é um álbum da Demi Lovato, que foi lançado em 2021, e esse álbum veio antes dessa música, então esse álbum é de 2020, eu acho. Que no caso dessa música aqui, eu gostava dessa música quando ela lançou em 2020, mas hoje em dia eu não gosto, que é a música My Hair. Eu não gosto muito dessa música, principalmente quando ela é um pouquinho mais lenta. Assim como a Off the Table, eu não gosto dessas duas músicas por isso. No caso de My Hair, eu já gostei dela. A Off the Table, eu nunca gostei. E em 17º tá uma que eu acho que ela ficou bem famosa na época desse álbum, mas eu não gosto tanto dessa música, que é a música Pose. Ela ficou muito famosa, eu acho que inclusive ela ficou em outras redes sociais, ela ficou muito famosa. Mas eu não gostei, nunca gostei muito dessa música. Eu gostava dessa música, mas não tanto, por isso que ela tá até pra baixo, porque é uma das músicas que eu menos escuto desse álbum. E eu não gosto tanto, hoje em dia eu não gosto tanto dela, por isso que ela tá em 17º. Mas eu lembro que na época que lançou esse álbum, essa música foi uma das que ficou mais famosas desse álbum. E em 16º tá a música que eu falei que ela repete, né,
ela tem uma outra versão, que essa é a versão, a segunda versão que foi lançada. Eu gosto mais da versão original do que essa versão, que é a versão remix. Que é a música, vou falar em português porque eu não sei falar essa música em inglês até hoje. 34 mais 35 Remix, que é um feat com Doja Cat e Megan Thee Stallion, não sei se assim se fala o nome dessa cantora, que ela é uma versão remix da música 34 mais 35, e eu não gosto tanto dessa versão quanto eu gosto da versão original. Por isso que essa música ela tá mais pra baixo, porque eu gosto mais da versão original. Mas eu gosto bastante dessa música. Em 15º, tá uma música que eu queria ter colocado ela mais pra cima, mas acaba que eu comecei ouvindo as músicas desse álbum, eu percebi que eu gostei de outras músicas, então por isso que ela desceu, que é a música Safety Net, que é um feat com Ty Dolla Singer. Inclusive esse álbum tem muito feat, né, da Ariana Grande, eu achei. E eu gostei bastante dessa música, só que entre as outras desse álbum, ela tava em 12º, 13º quando eu coloquei, mas eu fui percebendo que eu fui gostando de outras, ela só foi descendo. Mas eu gosto bastante dessa música. Ela só tá mais pra baixo porque eu percebi que eu gosto de outras. Em 14º, tá uma que eu não gostava tanto quando a Ariana Grande lançou esse álbum, mas hoje, quando eu fui fazer esse ranqueando, que eu ouvi ela de novo, eu gostei dela, por isso que ela tá em 14º. Que é a música Someone Like You Interlude. Que ela não é uma música muito grande, é uma música, acho que assim, ela tem 1 minuto e pouquinho, se eu não me engano. E ela é uma música que eu gostei bastante. Não é a que eu mais amo desse álbum, mas eu gostei bastante dessa música. Mas eu lembro que quando a Ariana Grande lançou esse álbum, eu não cheguei nem a ouvir essa música, eu acho, pra falar a verdade. E hoje, quando eu fui fazer esse ranking, eu ouvi e eu gostei bastante dessa música. Ela só não dá mais pra cima porque tem outras músicas que eu gosto mais. Em 13º tá a música 630. Acho que é assim que se fala o nome dessa música. Que eu gostei bastante dessa música. Eu queria ter colocado ela mais pra cima, inclusive. Só que eu fui percebendo que eu gosto de outras músicas, então ela só foi descendo. Tanto que ela tava, acho que em 9º, 8º lugar. E eu só fui descendo com ela porque, na verdade, eu acho que ela tava em 10º lugar. Eu fui descendo com ela porque eu gostava de outras músicas. Quando eu fui, no decorrer que eu fui ouvindo das músicas. E em 12º tá uma música que, ao mesmo tempo que eu gosto dessa música, eu enjoei um pouquinho dela hoje em dia. Que, no caso, eu gosto dela mais do que eu gosto de Succeed, por isso que ela tá até acima. Mas entre as outras que estão mais pra cima, essa música eu acabei enjoando nela. Que é a música Shut Up. Eu enjoei dessa música. Quando a Ariana Grande lançou essa música, eu na verdade, acho que eu não tinha gostado dela. Depois eu passei a gostar e hoje em dia eu enjoei dela. Porque eu cheguei a ouvir, não tanto, né? Porque acaba que nesse álbum eu não escuto tanto as músicas desse álbum hoje em dia. Mas quando eu ouvi ela, não gostei dela e depois eu passei a gostar e hoje em dia eu enjoei. Por isso que ela tá em 12º lugar. E em 11º tá uma música que eu fiquei na dúvida entre ela e Shut Up pra ir em 12º. Mas eu percebi que eu gosto mais dessa música do que eu gosto de Shut Up hoje em dia. Que é a música Worship Beharful. Eu não sei se assim se pronuncia essa música. Que ouvindo essa música, acho que quando a Ariana Grande lançou esse álbum, eu não cheguei a gostar dessa música. Mas hoje em dia eu gostei dela. Ela só não tá mais pra cima porque tem outras músicas que eu gosto mais. Mas eu gostei bastante dessa música. Em 10º lugar, inclusive a que tá em 10º lugar, eu gosto mais dela do que eu gosto dessa que tá em 11º. Em 10º lugar tem a música Main Thing, que eu acho que quando a Ariana Grande lançou esse álbum, eu não cheguei nem a ouvir essa música. E ouvindo agora, eu gostei muito dessa música, por isso que ela só tá em 10º lugar. Porque tem outras músicas, principalmente as que estão em 1º, 2º, 3º lugar, que eu viciei um pouco mais. No caso da 1ª e 2ª, a 2ª e 3ª são as que eu viciei hoje em dia. 1º, 2º, 3º e 4º. Porque a que tá em 1º é a minha favorita do álbum, assim, porque eu ouvia muito na época que esse álbum lançou. E no lugar tá a versão original de 34 mais 35, que é a música, né, 34 mais 35. Eu gosto muito dessa música, mas eu ouvi tanto na época que a Ariana Grande lançou que eu enjoei dela, por isso que ela tá em 9º lugar. Hoje em dia eu não aguento mais ouvir essa música, de tanto que eu ouvia na época que a Ariana Grande lançou essa música. Por isso que ela tá nessa posição, mas eu gosto bastante dessa música. Inclusive, eu gosto mais dessa do que a versão remix. A versão remix eu não gostei tanto quanto eu gostei da versão original. Inclusive, o clipe dessa música, acho que eu gosto mais. Eu não sei se eu gosto mais dele ou a que tá em 1º lugar. Que a 1º lugar também é uma música que virou single. Essas duas acho que são as únicas que viraram single. Ou tem outra, agora eu não tô lembrando, eu só lembro dessas duas do álbum Positive. Mas eu gosto bastante dessa música, ela só tá mais pra baixo, porque eu enjoei dela e também tem outras músicas que eu gosto mais. Em 8º lugar tá a música West Side, que eu gostei muito dessa música. Ela só não tá mais pra cima, porque tem outras músicas que são minhas favoritas desse álbum. Principalmente umas que eu tô viciada hoje em dia. Em 7º lugar tá a música Nest, eu não sei se assim se pronuncia, que eu lembro que na época que a Ariana Grande lançou esse álbum, eu gostei muito dessa música, mas depois de um tempo eu parei de ouvir ela
E hoje em dia, fazendo esse ranqueando, eu voltei a ouvir ela e eu percebi que eu gosto muito dessa música. Ela só tá mais pra baixo porque tem outras músicas que eu gosto muito mais. E aí, em sexto lugar, tá uma que eu comecei a gostar dela recentemente, porque eu lembro que quando a Ariana Grande lançou essa música, esse álbum, né, em 2020, eu odiava essa música. Eu literalmente me estressava com ela. E eu não gostava dela, e hoje em dia eu tô começando a gostar dela. Ela só tá mais pra baixo por isso, porque eu tô começando a gostar dela agora, que é a música Motive. Eu não sei se pronuncia, que é um feat com Doja Cat. Com a Doja Cat. E é uma música que quando a Ariana Grande lançou, eu não gostei dela. Ela não era a música que eu menos gostava do álbum, porque tinha Off the Table, que é a música que eu menos gosto. Mas é uma música que eu não gostei na época, e hoje em dia eu tô gostando mais dela. Por isso que ela tá nessa posição. Em quinto lugar tá a música Obvious, que eu também acho que essa música também foi uma das que mais estourou, junto com Pove. Ou foi outra, eu tô confundindo. Mas eu acho que essa música também estourou bastante na época que a Ariana Grande lançou esse álbum. É porque eu lembro que tinha duas músicas que não tinham virado single, pelo menos eu acho que Pove não virou single. Eu acho que não, pelo menos, porque eu só lembro de duas músicas, que é a 34 mais 35 e a que tá em primeiro lugar, que eu ainda não vou falar, mas que também que viraram single. Agora, se teve outras, eu não lembro, mas Obvious, eu lembro que foi uma das músicas que mais estourou junto com o Pove. E eu gosto muito dessa música. Na época não tanto, mas hoje em dia eu gosto muito dessa música. Ela só tá mais pra baixo, porque a que tá em segundo, terceiro e quarto lugar são as músicas que eu mais tô viciada hoje. Mais viciada não, mas são as músicas que eu mais tô gostando hoje em dia desse álbum. Além da que tá em primeiro, né, no caso. Que no caso, em quarto lugar, tem a música Test Drive. Que no caso, óbvio, tava em quarto lugar. Até eu ouvir Test Drive e lembrar que eu gosto muito mais dessa música do que Obvious. Por isso que ela tá em 14º. E em 13º é uma música que eu gostava na época que esse álbum lançou. E eu continuo gostando dessa música até hoje, que é uma das músicas... Assim, se eu tivesse feito esse ranqueando na época que ele lançou, acho que ela estaria em segundo lugar, e não a que tá em segundo, estaria em quinto, eu acho. Porque eu não tinha gostado muito mais dessa música. Mas hoje em dia eu inverti, né? Eu gosto muito mais da que tá em segundo do que da que tá em terceiro. Que no caso é a música Love Language. Desde que a Ariana Grande lançou esse álbum, eu gosto muito dessa música. Não é minha favorita do álbum, mas ela era uma que eu amava naquela época. Hoje em dia ela só tá em terceiro, porque a que tá em segundo eu gosto muito mais. Mas na época que esse álbum lançou, a que tá em segundo, ela estaria em quarto, quinto lugar fácil, porque eu não gostava tanto dela quanto eu gostava de Love Language. Que no caso a que tá em segundo é a música Just Like Magic, que eu viciei nessa música recentemente. Eu tô adorando essa música agora, mas na época que a Ariana Grande lançou, eu gostava dela, mas ela não era uma das minhas favoritas. Hoje em dia ela é minha favorita, sem ser de single. Porque eu acho que Just Like Magic, se eu não me engano, não virou single. Mas ela é uma música que se tornou minha favorita recentemente desse álbum. Sem contar a que tá em primeiro. Que no caso, a que tá em primeiro é a música que dá nome ao álbum, que é a música Positions. Que como eu falei no decorrer do vídeo, essa música, assim como 34 mais 35, virou single. Tanto que eu não sei se eu gosto mais do clipe de 34 mais 35 ou de Position. Eu acho que eu gosto mais de Position do que de 34 mais 35. Mas eu gosto das duas músicas igualmente. Mas essa Position, hoje em dia, inclusive, eu tô até enjoada dela. Mas eu ouço, ao mesmo tempo que eu tô enjoada, eu continuo escutando ela direto. Porque eu amo essa música. E eu amo o clipe dessa música também, eu acho. Assim, eu acho que eu gosto mais dessa do que de 34 mais 35 mesmo, o clipe. Mas eu amo essa música. Ela tá em primeiro, inclusive, por causa disso, porque ela é a minha música favorita desse álbum. Porque, como eu falei, o álbum Position não é o álbum que eu mais gosto da Ariana Grande. Na verdade, ele é o que eu menos gosto. Então, tanto que esse foi o mais difícil de fazer na questão de ter músicas que eu gosto. Mas essa música, desde que eu ouvi ela a primeira vez, eu amo ela. E eu acho que o meu ranking ele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo.